já está gravando, que vocês ainda se lembrem um pouco do que a gente trabalhou na semana passada. Eu vou colocar imediatamente aqui em modo de apresentação de tela. Eu tinha começado trabalhando esse parágrafo 4, mas depois eu julguei que eu tinha que retornar algumas questões que dizem respeito à estrutura formal da questão do ser, do parágrafo 2, né? E foi o que eu fiz na última aula, né? Essas passagens que estão destacadas foram passagens que eu trabalhei com vocês. Então, hoje eu vou voltar ao parágrafo 4, tá? Ou seja, ainda estamos na introdução de Ser e Tempo, né? E esse parágrafo ele é um parágrafo muito importante, ele é um parágrafo que antecipa, né? Ele diz isso, né? A discussão deve antecipar a discussão deve antecipar as análises posteriores e, sobretudo, as análises que constituem propriamente uma demonstração. Eu vou... Bom, eu disponibilizei para vocês o texto em alemão, tá? Para trabalhar um pouco essa passagem, eu vou trabalhar um pouco com o texto em alemão, vou o tempo todo traduzindo, obviamente. Eu não estou supondo que vocês são conhecedores da língua alemã, mas acho que vai ser importante a gente trabalhar um pouquinho em cima do texto em alemão, tá? Eu quero deixar aqui... Ok. Então, eu já chamei a atenção de vocês, né, para isso que está traduzido nessa edição, né, nessa tradução, que é a da Márcia Cavalcante. O termo Dasein está traduzido por presença, né? Eu não vou usar essa tradução, eu vou não traduzir, né? Eu vou trabalhar com o próprio termo alemão, o Dasein, mas sugerindo que a minha tradução, talvez, numa proposta, né, seria simplesmente traduzir esse nome pela sua forma verbal correspondente em português, que seria existir, né? Então, na verdade, o Heidegger ele vai entender o modo de ser dos seres humanos, de seres que existem, e esse termo Dasein, né, em alemão, eu fiz algumas comparações com outras traduções para outras línguas, da outra vez, né, para o inglês, para o francês, para o espanhol, né? Existe por um lado, o termo significa existir, em língua, existir, haver, se dar, acontecer, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma construção sintática que o Heidegger, obviamente, vai explorar, né? Que é essa construção que eu chamei a atenção de vocês, que não é uma exclusividade do alemão, né? Então, esse da sein, né? Quer dizer, em muitos momentos o Heidegger ele vai colocar esse hífen, né? Não sempre, né? Mas muitas vezes ele vai colocar esse hífen exatamente para mostrar a construção da expressão, né? Da palavra, né?
que é exatamente esse dar, que é traduzido por aí, e esse sein, que é traduzido por ser, né? E isso vai gerar as traduções para as línguas neolatinas, né? Por ser aí. Mas eu chamei a atenção de vocês para a construção em inglês there be or there being, né? Que a gente não traduz por aí é, né? Quando você, por exemplo, escreve there is, você não traduz aí é a man, você traduz há um homem, né? There is a man in front of the house. Há um homem em frente à casa, né? Então você não traduz isso como há, ou melhor, aí é, ou lá é, né? Um homem, né? Mas essa dimensão etimológica da palavra, ela é explorada pelo Heidegger. Então, isso, isso é uma coisa que o Heidegger faz constantemente, né? Isso é uma coisa que caracteriza a filosofia do Heidegger, né? É achar que na própria palavra, né, se transmite um saber, que a própria língua já é uma determinada, já expressa uma determinada compreensão da realidade, e ele muitas vezes sempre vai trabalhar com a questão da etimologia das palavras, né? Isso é uma coisa muito característica do pensamento do Heidegger. Há pessoas, inclusive, que fazem uma espécie de caricatura disso, né? Entendem isso como um modo caricato de lidar com a língua, né? Mas isso é uma característica do Heidegger, do pensamento do Heidegger, da compreensão do que é a própria linguagem para o Heidegger. Essa ideia, que é uma ideia que ele partilha com outros autores alemães, como, por exemplo, Humboldt, né, que é uma grande referência para ele, essa ideia de que uma língua já é uma determinada compreensão da realidade, e essa compreensão ela se sedimenta nas palavras da língua, ou seja, que as palavras já são um modo de compreensão das coisas que são nomeadas por elas, né? Então, a gente não pode esquecer essa dimensão quando a gente trabalha com a obra do Heidegger, com qualquer texto do Heidegger, né? Então, eu coloquei aqui, né, depois eu posso disponibilizar isso para vocês, né, lá no Google Classroom, algumas frases desse parágrafo, né, sobretudo esse parágrafo aqui, essa parte que está aqui, essa parte que está aqui destacada, eu joguei ali na página do Word, linha por linha, o texto alemão e uma tradução que eu estou propondo, que é bastante semelhante à tradução da Márcia, né? Mas que talvez tenha uma ou outra modificaçãozinha, né? Quer dizer, esse parágrafo, né, que se chama o primado ôntico da questão do ser, né? Que eu também poderia chamar de a dimensão ôntica da questão do ser, ou seja, a questão do ser, ela diz respeito a um ente específico, né? Então, acho que é isso que a gente começou falando aqui da outra vez, né? Quando começou essa leitura, né? Essa ideia de que a questão do ser é uma questão colocada por um determinado ente, né? Então, a aposta do Heidegger é que eu tenho que entender primeiro o ente que coloca essa questão para poder entender o sentido dessa questão, né? E esse ente, né, é o ente que o Heidegger designa com o termo Dasein, né? Então,
Então, a ciência não é apenas um conjunto de proposições verdadeiras, a ciência é um comportamento humano, é um modo de ser do homem. Um dos modos de ser possíveis, né? O Heidegger vai dizer que nem sequer é o modo de ser mais fundamental do ser humano, né? Mas eu tenho que entender fundamentalmente a ciência como um comportamento, como um modo de ser humano, tá? Gabriel, eu acho que o seu microfone está aberto. Obrigado. Então, é nesse sentido que, então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer, num certo sentido, uma antecipação daquilo que ele vai trabalhar ao longo de ser tempo inteiro, que é pelo menos essas duas primeiras sessões da primeira parte de Ser e Tempo, mas que, como a gente sabe, são as únicas que existirão, né? Porque essa obra ficará incompleta, não terminada, né? Nessas duas primeiras sessões de Ser e Tempo, da primeira parte de Ser e Tempo, o que se pretende é pensar o ser desse ente que coloca a questão do ser, né? Então, ele já vai falar de um certo privilégio do Dasein, né? Pelo qual ele vai ser muito criticado depois, e que, num certo sentido, ele vai negar, mas, ao mesmo tempo, acatar essa crítica, né? Num sentido de que haveria esse privilégio ôntico da questão do ser, né? Esse privilégio decente em relação aos outros, né? Isso vai ser lido posteriormente como um certo modo de humanismo, que é exatamente o que o Heidegger pretende criticar, né? Ele tem até um texto célebre sobre isso, que é a Carta sobre o Humanismo, né? Que pode ser entendido também, num certo sentido, esse texto do Heidegger famoso, né? O Carta sobre o Humanismo, como uma crítica a ele, a si mesmo, né? Ao próprio Ser e Tempo, né? Então, embora ele vai dizer que Ser e Tempo tenha sido equivocadamente compreendido como uma certa subjetivação da realidade, esse, esse existe essa possibilidade de compreensão, vamos dizer, há esse perigo, esse risco que a própria obra comporta, tá? Mas, de qualquer modo, o Heidegger aqui explicitamente parte de um certo privilégio desse ente em relação aos outros entes, né? Então, quando ele diz o Dasein não é apenas um ente que ocorre entre outros entes, né? Então, existe uma diferença entre esse ente e os outros entes. Depois vai também se mostrar como uma diferença mais específica, né? Como uma diferença desse ente, por exemplo, em relação aos outros animais, né? Então, isso também vai ser uma questão que vai ser colocada, por exemplo, num curso famoso do Heidegger, já está traduzido em português, que é um curso onde ele vai falar da diferença entre o ser humano, o animal e os seres inanimados, né? Então, aqui ele não vai tocar na questão do animal, né? Ele vai colocar simplesmente de modo genérico, né? Essa diferença entre esse ente específico, que é o Dasein, e os outros entes, né? Então, ele acha que existe uma diferença ontológica entre o Dasein e os outros entes, né? E aqui esse parágrafo é um parágrafo onde ele pretende antecipar de modo genérico qual é essa diferença, né? Então, ele diz: a presença não é apenas um ente que ocorre entre outros entes, ao contrário, do ponto de vista ôntico, ela se distingue pelo privilégio de. Então, isso que a Marx traduziu como de em seu ser, isto é, sendo, estar em jogo seu próprio ser. Então, a partir daqui é que eu vou para o texto alemão e vou trabalhar com vocês o texto alemão e a gente vai traduzindo esse texto alemão.
tá bom? Então, privilégio é das que, para este ente, diesem Seienden, está em jogo. Então, esse está em jogo é o modo como está sendo traduzido essa expressão es geht né? Tá vendo? Tem um es aqui, tem um que na verdade ele põe em itálico e o verbo get aqui no final, tá? Então esse es get é uma expressão que quer dizer está em jogo, trata-se de, tem a ver com. Então, tem a ver com uma expressão que hoje está muito em moda, que é é sobre isso. Tá? It's all about. Né? Então, o que ele está dizendo aqui, então eu traduzi assim, que para este ente está em jogo em seu ser o seu próprio ser. Ou que para este ente está em jogo em seu ser este próprio ser. Esse em seu ser, né, in seinem Sein, é o que a Márcia traduz. Em seu ser, esse isto é sendo não existe no alemão, no original. Esse isto é sendo, né? Então, é uma explicação dentro da tradução do que o Heidegger está querendo dizer, que está correta, né? Ela não existe no original, né? Não existe esse isto é sendo, né? Mas eu não sei nem se na revisão que ela fez, ela não modificou isso, ela deixou, né? Mas assim, quando ele diz em seu ser, isso ele está querendo dizer ao ser, né? Ao ser, no seu ser, portanto, sendo, né? Enquanto ele está sendo, o que está em jogo é o seu próprio ser. Então, o que ele está. Então, voltando aqui à frase, né? Outra tradução possível é que para este ente, o privilégio, né, é que para este ente, em seu ser, trata-se de seu próprio ser. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Isso vai gerar, por exemplo, logo depois vai aparecer o termo existência, isso vai gerar uma célebre frase, né, que é aquela frase do Sartre, né, que se diz inspirado no Heidegger, inclusive, né, para formular essa frase de que no que diz respeito aos homens, aos seres humanos, a existência precede a essência. O Heidegger vai criticar essa frase, ele não vai autorizar essa frase como uma tradução correta do pensamento dele. Né? Para o Heidegger, a frase que o Heidegger vai usar vai ser, acho que nesse mesmo parágrafo aqui, a essência do Dasein é a existência. Pro Heidegger, a frase dele, a essência do Dasein é a existência, para ela essa frase é diferente da frase do Sartre. Por quê? Porque a frase do Sartre, ela é uma certa inversão de alguma coisa que seria um pressuposto da escolástica. Vamos dizer, alguma coisa que a gente poderia localizar no tratado
De Ente et Essentia, do Tomás de Aquino. Então, de Ente et Essentia seria do existente e da essência. O que é essa ideia medieval, né? Então, a gente pode dizer que a própria distinção entre essência e existência, ela é uma criação da escolástica, ela é uma criação de Tomás de Aquino, né? Talvez você já tenha tido contato com esse tratado medieval em Medieval I, né? Espero que sim, né? Tratado muito importante, né? Na história da filosofia, na história da metafísica, né? Veja, essa distinção, por exemplo, ela não existe em Platão e Aristóteles, né? Por exemplo, se você pensa que o sia é a palavra que os latinos traduziram por essência, o sia, para o Aristóteles, não existe como eu fazer, nem para Platão, nem para Aristóteles, eu fazer essa distinção entre essência e existência. Quando eu falo de uma ousia, eu estou falando necessariamente de uma coisa que existe. Né? Para o Aristóteles, para o Platão, não faz sentido. Por quê? Porque tem alguma coisa que acontece entre Platão e Aristóteles e São Tomás de Aquino, que é o quê? Que é o cristianismo, que é o monoteísmo, que é a ideia de um Deus criador do cosmos, do universo. Essa ideia não existe em Platão e Aristóteles, né? Essa ideia de que o cosmos foi criado, que Deus é criador do cosmos, né? Assim, não existe essa ideia nem em Platão nem em Aristóteles. Essa ideia é uma ideia propriamente hebraica, né? Então, o que é a ideia do Tomás de Aquino? A ideia do Tomás de Aquino é que as essências são eternas, né? Que as essências existem desde sempre na mente divina, e que o ato de criação é um ato divino de dar existência a essas essências, né? Então, a existência é uma coisa temporal e as essências são realidades atemporais, e essas essências elas podem ganhar existência, elas também podem perder existência, elas podem vir a ser e desaparecer, né? Então, então, nesse sentido, como as essências elas são atemporais, elas, para o Tomás de Aquino, elas precedem a existência, né? Elas precedem a existência do mundo, a existência de todas as coisas, né? Então, quando o Sartre vai dizer que no que diz respeito aos seres humanos, a gente tem que inverter essa fórmula, né? A gente vai dizer que no caso... Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo alguma coisa que é inspirada no Heidegger, sem dúvida, né? Mas o Heidegger vai criticar essa formulação, porque o Heidegger vai dizer que a inversão de uma fórmula metafísica ainda é uma fórmula metafísica. Isso quer dizer que, para o Heidegger, ao inverter a fórmula de Tomás de Aquino, o Sartre produz uma fórmula que ainda é uma fórmula metafísica. Por quê? Porque ele continua trabalhando com essa oposição entre essência e existência. Portanto, há um ponto em que Tomás de Aquino e Sartre concordam, que é a distinção entre essência e existência. O que eles discordam é a questão da ordem, ou seja, o Sartre vai inverter. Então, supostamente, o que é a crítica do Heidegger? É que, embora a existência precede a essência, dá a entender que uma hora essa essência vai chegar, né? E o Heidegger, a formulação do Heidegger é que essa essência nunca vai chegar, porque essa essência será e se manterá todo o tempo como sendo a existência.
Então, não existe nenhuma precedência de uma em relação à outra. Então, quando ele diz que a essência do Dasein é a existência, ele está destruindo, ele está implodindo a própria oposição entre essência e existência que caracteriza a metafísica ocidental desde, pelo menos, São Tomás de Aquino, tá? Então, o que vai interessar a ele, Heidegger, é que esse conceito, e aí entra um outro ponto, né? É que esse conceito de existência, o conceito de existência do Heidegger, para início de conversa, não tem nada a ver com o conceito de existência de Tomás de Aquino, da escolástica, né? Porque para o Tomás de Aquino, a existência é isso que o Heidegger vai chamar de por isso que ele vai fazer até uma distinção, ele vai escrever em latim, né? Isso que ele vai chamar de existentia será isso que o Heidegger vai chamar de o ser simplesmente dado. O que, em última instância, essa ideia de uma substância. Né? Então, para o Heidegger, existência não quer simplesmente dizer estar aí disponível, né? Estar aí simplesmente dado. Né? Existência, bom, é isso que a gente vai tentar trabalhar nesse parágrafo 4, né? Que é o primeiro parágrafo onde o Heidegger dá uma descrição do que ele entende por existência. Né? Então, para começo de conversa, existência é alguma coisa que diz respeito para o Heidegger apenas ao ser do Dasein. Né? Então, para o Heidegger, só o Dasein existe. Né? Só o Dasein tem uma existência. Né? Então, para ele, as outras coisas não existem, não têm uma existência. As outras coisas estão aí, dadas, mas ter uma existência é uma outra coisa. Ter uma existência é ter uma vida para ser vivida. É ter uma história para ser... Isso que é uma existência para o Heidegger, né? Uma existência é uma história que vai se criar. É isso que é a dimensão existencial do ser do Dasein. É ter uma vida em aberto que vai ser construída. E essa construção é a própria existência. Isso não vai acontecer com nenhum outro ente na compreensão dele. Tá? Então, o que ele chama de existência não tem nada a ver com o que Tomás de Aquino chama de existência. Né? Então, não tem nada a ver com você dizer assim, existem cadeiras e mesas nessa sala. Isso não é o conceito de existência do Heidegger. Quando eu digo existem cadeiras e mesas nessa sala, para o Heidegger eu queria dizer assim, estão simplesmente dadas cadeiras e mesas nessa sala. Então, seria alguma coisa mais da ordem da subsistência, né? Então, isso Heidegger vai ter ele vai ter um outro nome para isso, né? Espera lá. Ele vai chamar isso que o Tomás de Aquino chama de existência, ele vai chamar de Vorhandenheit. Vorhandenheit, que também é uma palavra bem difícil, né, de traduzir, mas seria essa subsistência ou ser sim, como a Márcia traduz como ser simplesmente dado, né? É o puro subsistir das coisas. Tá? Então, isso é a Vorhandenheit. A existência é uma outra coisa. Né? A existência
Então, assim, o homem, ele é, como os outros entes, um ente que também tem uma Vorhandenheit. Tipo, eu estou aqui nessa sala, junto com essa mesa, junto com esse computador, junto com a cadeira. Eu estou aqui subsistindo em meio a outras coisas. Nesse sentido, eu sou uma coisa em meio a outras coisas. Então, por exemplo, se eu jogar uma cadeira da janela, ela vai cair como um objeto. Mas se eu me jogar da janela, eu também vou cair como um objeto. Então, eu tenho também uma Vorhandenheit, né? Um ser falante, um ser humano, ele também é um objeto simplesmente dado, né? Que vai ter as mesmas características de qualquer objeto simplesmente dado, na medida em que ele é composto de matéria, etc. Mas, se eu me jogar dessa janela, cometendo uma tentativa de suicídio, esse fato, além de ser um fato que está acontecendo no mundo concreto, que vai se constituir como simplesmente a queda de um objeto que possui massa e que está submetido à força da gravidade. Então, isso seria o que seria esse acontecimento em termos de Vorhandenheit, né, de ser simplesmente dado. Esse objeto, esse fato, esse acontecimento, ele vai ter uma outra dimensão, que é a dimensão existencial. Isso quer dizer que se eu me jogar dessa janela, as pessoas que estiverem na rua, porventura, vendo esse fato, elas não vão estar simplesmente vendo um corpo caindo. Elas vão ver alguém tentando se matar. E isso tem uma dimensão existencial. Isso diz respeito a um determinado acontecimento na vida de um Dasein, né? Ou seja, isso que ele vai chamar de Dasein, né? Então, a existência é esse espaço que se abre para os seres, aí eu antecipo, para os seres falantes, né? que são esses, é isso que em última instância que o Heidegger vai chamar de Dasein, né? São esses os seres humanos, que são os seres falantes, que são esses seres que têm uma relação, ele vai dizer, uma relação de ser, uma relação ontológica com o próprio ser, com o que eles são. Né? Essa relação de ser com o próprio ser é isso que falta para ele a todos os outros entes, inclusive, ele vai colocar nessa categoria, os animais. Ele acha que os animais não têm uma relação de ser com o seu próprio ser. Ele vai ser muito criticado por isso, por vários autores, né? Ele vai nesse curso, né? Isso não é um livro que ele publica, né? Mas é um determinado curso, mas de qualquer modo isso aparece em outros textos dele, de livros, né? Ele vai dizer que os outros animais são pobres de mundo, né? Enquanto que o ser humano seria um ser no mundo, né? Depois a gente vai trabalhar isso quando a gente trabalhar a categoria de mundo, tá? Mas, para já antecipar, então, para vocês, não sei se estão acompanhando, se já teriam alguma pergunta nesse ponto. Espera lá, vou tentar ler aqui a sua pergunta, Jonatas. O Heidegger não compreende a oposição de existência e essência no sentido temporal, mas entende que são coisas diferentes a partir do que ele chama de ôntico e ontológico. No sentido temporal, estou entendendo que você está se referindo àquela questão do ato da criação, né? De alguma coisa que a existência como sendo esse vir a existir no tempo. Estou entendendo isso, né? Não sei se eu estou entendendo corretamente, né? Mas as coisas são diferentes a partir do que ele chama de ontológico. Eu acho que não está formulado
de modo muito preciso. A tua questão não está formulada de modo muito preciso, né? Eu acho que o que ele vai usar, o que ele chama de ontico ontológico, para caracterizar esse ente. Ele vai dizer, ao fim desse parágrafo, né, a gente vai ver isso, vai dizer que o Dasein é um ente ontológico. Tá? Por quê? Porque para ele, o ôntico é o que é o delimitado e o ontológico é o que é o não delimitado. E o ser do Dasein é um ser não delimitado. Né? Pelo menos o ser que diz respeito à existência. Né? É um ser que está em jogo, permanentemente está em jogo. Quer dizer, essa dimensão do estar em jogo, que é a dimensão que ele está chamando de ontológica. Né? Por exemplo, onticamente, eu estou definido. Por exemplo, eu sou Homo sapiens, eu sou de uma determinada espécie. Onticamente, eu estou definido. Né? Enquanto um ente simplesmente dado, mas não enquanto um ente que existe. Enquanto um ente que existe, eu estou totalmente indeterminado com relação ao meu ser. Esse ser só vai se definir na medida em que eu for sendo a cada vez. Né? Então, essa dimensão que é indefinida que é essa dimensão que ele chama de existência ou dimensão ontológica e que só diz respeito ao Dasein, não diz respeito a mais nenhum outro ente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Porque quando você diz, o Heidegger não compreende a oposição de existência e essência no sentido temporal, eu não sei exatamente o que você quer dizer como no sentido temporal. Porque eu não sei se a oposição entre existência e essência lá no Tomás de Aquino é entendida no sentido temporal. Né? Então, eu te apresentei o que é essa oposição entre essência e existência, tal como ela surge pela primeira vez na história do pensamento ocidental, no Tratado de São Tomás de Aquino, do ente e da essência. Né? Literalmente, do existente e da essência. Né? Não sei se isso que eu estou chamando de sentido temporal é isso que eu relacionei com a questão da criação do mundo. Né? Não sei se é isso que você está chamando de no sentido temporal. Né? Então, conceito de essência e de existência no Heidegger não tem nada a ver com o conceito de essência e existência em São Tomás de Aquino. Né? E nem ao ver dele, né, com os conceitos de essência e existência no Sartre. Né? Porque, na opinião dele, a frase do Sartre ela seria apenas uma inversão da frase do Tomás de Aquino, ou dos conceitos, né, do Tomás de Aquino. Tá? Ela não seria uma ressignificação dessas palavras. Né? Então, quando ele diz que de diesem Sein para este ente está em jogo, es geht em seu ser, aí a Massa diz, isto é, sendo, né? Na medida em que ele está sendo, né? Então, quando ele está falando em seu ser, ele está querendo dizer isso, ao ser, isto é, na medida em que ele está sendo, está em jogo o seu ser. Então, isso quer dizer que, ao ser, para o Dasein, está sempre em jogo o seu ser. O que quer dizer esse estar em jogo? Né? É daquilo de que se trata. Por isso que essa expressão pode ser traduzida como está em jogo, trata-se de, né? Tem a ver com. Né? Então, es geht diz respeito a. Né?
Então, mas eu acho que a melhor formulação, a formulação está em jogo, né? Essa formulação ela vai ser muito importante para um autor, que é esse autor que eu estudo, né? Um autor contemporâneo, que é o Giorgio Agamben, né? Que é um autor muito influenciado pelo pensamento do Heidegger, sobretudo por ser italiano, né? E ele vai extrair toda uma ética dessa questão aí do estar em jogo, né? Do não estar decidido, né? Então, o Heidegger não entende isso assim, né? Ele até discute isso, essa questão da ética, lá na Carta sobre o Humanismo, né? Mas o Agamben, ele vai partir dessa formulação do Heidegger, mas ele vai chamar isso de ética, o Agamben, não o Heidegger, tá? O Heidegger não gosta dessa palavra ética, ele, enfim. Mas, num certo sentido, eu concordo com a Agamben, que o que ele está pensando aqui é, em última instância, uma certa ética, né? Ou seja, essa ideia de que está presente no Sartre também, né? Que o Sartre se inspira no Heidegger para formular isso, mas ele formula de um jeito que o Heidegger acha que não é uma formulação adequada e muito precisa, né? Então, o que é a formulação do Heidegger? A formulação do Heidegger é que o que o Dasein é alguma coisa que nunca está decidida. Ou seja, então vamos formular, o que cada um de nós é uma coisa que nunca está decidida. É preciso que a gente se decida quanto a isso. Né? Quanto a qualquer coisa. Por exemplo, para trabalhar com questões contemporâneas, né? A questão do gênero. Né? Então, daí a importância, né? Da Simone de Beauvoir, né, quando ela pega essa formulação, né, por exemplo, quem escreve muito bem sobre isso num livro que acabou de lançar, né, é a professora Carla Rodrigues, da UFRJ. Né? Ela lançou um livro sobre a Butler, eu até participei na semana passada de um debate, né, sobre esse livro, né, e tem um capítulo que se chama Ser e Devir, Butler, leitora de Simone de Beauvoir, né, que ela pega o modo como a Judith Butler lê essa frase da Simone de Beauvoir, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, mas a gente pode falar, generalizar isso, né? Ou seja, a questão a psicanálise vai trabalhar muito isso, né? Ou seja, diferentemente dos outros animais, né? No caso do humano, né? A questão do gênero é sempre uma questão, né? Ou seja, não basta que eu nasça num corpo definido cientificamente como pertencendo ao gênero masculino ou ao gênero feminino. É preciso que eu me decida quanto a isso na existência. Né? Então, é alguma coisa que não está... tudo que diz respeito à existência, né, ao Dasein, né, ao ser humano, é uma coisa que eu sempre tenho que... então, isso é uma coisa que o Heidegger vai colocar na frase seguinte: tem sempre a ver com como eu me compreendo. Ou seja, eu sou sempre a partir do modo como eu me compreendo. Né? Então, não basta eu nascer no Brasil para eu me compreender como brasileiro, eu posso não me compreender como brasileiro. Não basta eu nascer num corpo biologicamente definido como masculino para eu me entender como homem. Eu posso, mesmo tendo nascido num corpo supostamente definido biologicamente como pertencente ao gênero masculino, eu posso não me compreender como homem. Né? Eu posso não me compreender como não pertencendo, eu posso me compreender como não pertencendo, inclusive, a nenhum dos dois sexos, né? A nenhum dos dois gêneros, enfim. Ou seja, por quê? Porque no caso do Dasein, o ser dele não está dado. Ao contrário, né? Enquanto com relação às outras coisas, o ser das outras coisas está dado, no caso do Dasein, o ser do Dasein não está dado. O ser do Dasein, isso sempre está em jogo. Né? Então, na medida em que o Dasein o que está sempre em jogo nesse ser é o seu próprio ser. É o isso que ele é. Então, é sempre isso que eu estou definindo. Ah, eu sou homem, eu sou brasileiro, eu sou professor, eu sou... O que eu sou? Né? Eu sou
carioca, eu não sou carioca, estou nem aí. Ou seja, eu tenho sempre que me decidir em relação ao meu ser, né? Então eu preciso sempre me compreender, né? E é a partir dessa compreensão que eu sou, vamos dizer assim, né? Então, é isso que quer dizer essa frase: para este ente está em jogo em seu ser o seu próprio ser. Ou que para este ente está em uma tradução mais literal ainda, que para este ente está em jogo em seu ser este próprio ser, que é dele. Né? É isso, é esse próprio ser que é dele que está em jogo. Né? Então, e esse ser que está em jogo é esse ser que o Heidegger vai chamar de existência. Então, quando eu falo para o Heidegger da minha existência, eu estou falando desse ser que está sempre por se decidir e que nunca se decide definitivamente, porque eu posso está sempre por se decidir, eu posso permanentemente mudar né? E mesmo quando eu continuo, eu estou decidindo continuar, né? Então eu sou professor, mas eu posso não ser. Eu posso, a qualquer momento, então todo dia que eu venho aqui dar aula, eu estou me decidindo por continuar a ser professor, mas né, eu posso ser homem durante a maior parte da minha vida e em um determinado momento decidir não ser mais homem, né? Sei lá, como a Laerte fez, entendeu? E aí em um determinado momento você decidir ser mulher, ou sei lá, entendeu? Então, é claro que há uma dimensão política que o Heidegger ignora, né? Isso que para o Agamben é o grande pecado, o grande erro do Heidegger, é sempre esquecer um pouco essa dimensão política, né? Que está em jogo no modo como eu mesmo me compreendo, né? Mas, de qualquer modo, eu sempre, isso ninguém pode roubar de mim, ou seja, a minha existência, né? Mesmo que eu tenha que pagar com a morte por insistir nela, né? Então, aí a outra frase, que é essa daqui, que é a frase que vem imediatamente essa primeira, né? Mas essa primeira, para mim, a mais importante, é essa coisa do estar em jogo, né? Quer dizer, ser é sempre o que está em jogo, né? Isso que é a dimensão ontológica, né? Essa dimensão não decidida, que sempre é possibilidade, né? E diz, mas pertence, então, a esta constituição de ser do Dasein, que em seu ser, isto é, sendo, isto é, ao ser, ele tem uma relação de ser com este ser. Né? Então, Heidegger vai dizer isso, que o Dasein está sempre numa relação com o seu próprio ser. Né? Que ele acha que os outros entes não têm. Os outros entes não têm uma relação de ser com o seu próprio ser. Nem os animais, nem os outros animais, na opinião dele, não têm. Entendeu? Apenas o ser humano, apenas o ser falante, apenas os seres que têm o modo de ser do Dasein têm essa relação. Né? Então, esse Verhältnis, Seinsverhältnis, né? Né? Se comportam em relação ao próprio ser. Né? Então, estão numa permanente relação com o seu próprio ser, né? Com o que eles são. Né? Ele vai explicar depois, na segunda sessão, né? Ele tem um conceito que é o conceito de decisão, né? Que é que o Dasein tem sempre que se decidir em relação ao que ele é. Né? Que isso não se dá sem uma decisão, isso não se dá espontaneamente,
sem que o Dasein se envolva com isso, né? Então, cada uma das coisas que vocês vêm a ser, vocês têm sempre que se decidir com relação a isso, né? Se decidir se vocês vão casar, se vocês vão ter filhos, ou que se vocês vão estudar filosofia, ou então engenharia, ou então, enfim, vocês têm sempre que se decidir com relação à existência, com relação a esse próprio ser, entendeu? Então, a frase seguinte é uma frase, então, é próprio desse ente, né, do Dasein, que com e através de seu ser, este está aberto para si mesmo. Então, esse estar aberto, né, é a Schlossenist, né, ele está aberto para o seu ser, né? Esse estar aberto também é um vocabulário típico do Heidegger, de Ser e Tempo, mas também depois, né? Porque depois então, tem até um livro do Agamben que vai falar dessa questão do aberto, né? Tem um livro do Agamben que se chama O Aberto, o Homem, o Animal, que ele vai pegar essa questão do aberto no Heidegger como exatamente um modo através do qual o Heidegger diferencia os seres humanos dos outros animais, né? Então, esse estar numa relação consigo mesmo é isso que ele entende como estar aberto para si mesmo. Ele entende que os outros entes não estão abertos para si mesmos, né? Para si mesmos, né? Então, esse estar aberto para si mesmo, esse estar numa relação consigo mesmo, isso é a condição da outra característica que ele frisa, que ele coloca em itálico isso no texto, né? Que é a Seinsverständnis, que é a compreensão de ser, né? Então ele vai dizer, a compreensão de ser é ela própria uma determinação do ser do Dasein. Isso quer dizer, o que é a compreensão de ser? A compreensão de ser é o Dasein, essa relação que o Dasein estabelece consigo mesmo, essa relação de abertura para si mesmo, isso é a condição para que ele se compreenda. Que ele se compreenda naquilo que ele é. Então, ele só é na medida em que ele se compreende enquanto tal. Né? Ele está o tempo todo se definindo a partir do modo como ele se compreende. E é isso que ele chama de compreensão de ser. Seria a compreensão acerca do que esse ente é para si mesmo. Né? Então, essa questão da compreensão ela é muito, muito, muito importante. Eu vou fazer uma pausa aqui, até porque esse ponto é muito importante, e aí a gente trabalha isso melhor na segunda parte da aula, e se vocês tiverem questões, a gente começa com essas questões na segunda parte da aula. Vamos fazer aquele intervalozinho de 10 minutos, ok?